Oi gente, essa é a segunda parte da sequência de vídeos sobre equação do segundo grau. Então se você quer montar esse mapa mental que está na sua tela junto comigo, é só continuar assistindo o vídeo. Então nessa videoaula nós vamos ver sobre as equações do segundo grau que são incompletas, ou seja, que faltam algum coeficiente. Então hoje nós vamos de fato calcular o valor de x, tá? Quando a gente fala de equação do segundo grau e o valor de x, eu estou falando sobre as raízes. Então, o resultado de uma equação do segundo grau eu chamo de raiz. E uma definição melhor são os valores de x que tornam essa minha equação verdadeira. Por exemplo, estou colocando aí na tela de vocês. Na equação x² mais 4x menos 21 igual a zero. As raízes dessa equação são menos 7 e 3. Por quê? Se eu substituir esses valores na minha equação, ela tem que ser verdadeira. Como ela está ali uma igualdade igual a zero, então quando eu substituo o menos 7 ou o 3 no lugar do x, essa conta toda que está expressa nessa equação, ela tem que dar zero. Então vamos testar isso agora. Então eu vou pegar essa equação aqui, vou pegar uma das raízes, que é menos 7, e vou substituir. Então no lugar do x eu vou colocar, ó, menos 7 ao quadrado. Como ele é negativo, eu tô colocando parênteses, tá? Toda vez que a gente for fazer um cálculo com número negativo, tem que colocar parênteses, tá, gente? Mais 4 vezes, tem o x, então eu vou colocar menos 7, fechou, menos 21. Então isso daqui tem que ser igual a zero, certo? Para que essa raiz torne essa equação aqui verdadeira. Menos 7 ao quadrado é menos 7 vezes menos 7, portanto vai dar 49. Mais 4 vezes menos 7, menos 21, igual a zero. Vou fazer agora a multiplicação. 4 vezes menos 7 é menos 28. Vou copiar esse 49 aqui. Menos 21 igual a zero. Aqui a gente já pode perceber que, ó, menos 28 com menos 21 vai dar menos 49. 49 menos 49, zero. Portanto, isso daqui está correto. Então, 7 é uma raiz. Vamos testar agora com o 3. Ó, vou pegar o 3, vou elevar ele ao quadrado, mais 4 vezes o 3, menos 21, igual a zero. Vamos ver então se isso daqui também vai dar zero. 3 ao quadrado é 9, mais, já vou fazer direto aqui, tá? A multiplicação. 4 vezes 3 é 12, menos 21, igual a zero. Aqui eu já posso ver, ó, 9 mais 12 é igual a 21, 21 menos 21, zero. Portanto, o 3 também é uma raiz. Então, gente, raiz é isso, são os valores que eu posso colocar para o x, que vai tornar essa minha equação verdadeira. Tá? E reparem que eu substituí cada uma de uma vez, então significa que os dois valores são possíveis. Quando a gente fala de equações do segundo grau, existem algumas equações que são incompletas. O que é isso? São equações que faltam alguns coeficientes, tá? E equações desse tipo vão receber um padrão para suas raízes, as suas raízes vão se comportar de uma maneira diferente, e é isso que a gente vai ver agora. Por exemplo, quando falta o coeficiente b. Coloquei aí para vocês, então, uma equação desse tipo, e vamos ver como é que a gente vai fazer para resolver essa equação. Como o meu objetivo aqui é calcular o valor de x, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar o x isolado de um lado da igualdade, tá? E o resto, tudo que não for o x, eu tenho que levar ele para o outro lado da igualdade. Então, x² menos 64 igual a zero. Eu vou começar, então, eliminando o menos 64 desse lado, certo? Para eu fazer isso, ele vai para o outro lado da igualdade, fazendo a operação inversa. Se era menos 64, vai virar
64 positivo. Agora, para eu deixar o x isolado, eu preciso tirar esse 2 ao quadrado aqui, essa potência. Então, eu vou levar ele para o outro lado da igualdade. Agora, ele vai fazer o quê? Uma raiz, que é o contrário da potenciação. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 64. Gente, toda equação que a gente resolve, ela é uma investigação. Então, eu estou querendo encontrar quais são os possíveis valores para aquela letra, né? É uma investigação. Se eu olhar aqui, ó, é uma raiz quadrada, certo? Toda vez que eu tenho raiz quadrada em uma equação, os resultados, eles vão poder ser negativos ou positivos. Por quê? Porque se eu tivesse, por exemplo, menos 2 vezes menos 2, a resposta ia ser 4. E 2 vezes 2 também dá 4. Então, toda vez que eu tiver uma raiz quadrada, eu preciso trabalhar com essas duas hipóteses. E aqui não vai ser diferente, tá? Então, qual é a raiz quadrada de 64? É 8, certo? Porém, eu sei que o mais 8 pode dar 64 e o menos 8 também pode dar 64. Então, eu vou trabalhar com esses dois valores. O x não tem que dar duas respostas? Então, toda vez que faltar b, eu vou ter essas duas respostas aqui. O mais 8 e o menos 8, ok? Agora, pode acontecer também de faltar o coeficiente c, que é aquele termo independente que fica por último na equação. Vamos ver então como é que eu vou fazer para resolver equações desse tipo. Se vocês olharem ali, todos os termos da minha equação possuem a incógnita x. Então, eu vou colocar o x em evidência, ó. Tenho, então, um fator em comum aqui, que é o x, certo? Então, o x está multiplicando quem? Para ele gerar esse termo, ele teria que multiplicar por 2x. E para que o x vire menos 4x, ele teria que multiplicar por menos 4. Então, ó, coloquei o x aqui em evidência, separando o fator comum. O que aconteceu aqui, ó? Por que eu fiz isso? Porque eu gerei uma multiplicação em que o resultado vai dar 0. Ou seja, toda vez que eu tenho uma multiplicação em que o resultado é 0, um dos meus fatores, ele necessariamente tem que ser 0, certo? Então, a gente vai colocar essa condição aqui, ó. Vamos dizer que o x vai ser igual a 0. Ou, qual é a outra hipótese? Que o outro fator seja igual a 0. Ó, o que aconteceu aqui? Já encontrei um dos valores, porque obrigatoriamente o meu x ficou igual a 0. E na minha outra suposição aqui, eu tenho uma equação do primeiro grau, vou resolvê-la normalmente. Vou isolar o x, passando menos 4 para lá. Isso é igual a 4. E esse meu x aqui, eu vou passar ele o 2 para o lado de lá, fazendo a operação inversa. Como aqui ele está multiplicando, ele vai passar para o lado de lá dividindo. Então, 4 dividido por 2 é 2. Então, uma raiz foi igual a 0, a outra raiz vai ter um valor qualquer, tá? Esse é o padrão para toda vez que me faltar o coeficiente c. E agora, por último, finalmente, mas não menos importante, pode acontecer de faltar os dois coeficientes. Pode faltar o b e pode faltar o c. Isso vai gerar pra gente uma equação desse tipo que tá aí na sua tela. E esse caso, gente, é o mais fácil de todos. Por quê? Porque o resultado vai dar sempre 0, tá? Já adianto pra vocês. Mas eu vou mostrar aqui na conta pra vocês saberem, tá? Mas toda vez que vier uma equação desse tipo, não precisa nem fazer resultado. As raízes serão 0. Vamos lá. Vou isolar meu x quadrado aqui. Vou pegar esse 9, que está multiplicando o x, e eu vou passar pra lá dividindo 0. Então, x ao quadrado vai ser igual 0 dividido por 9 dá 0 mesmo, certo? Vou pegar essa potência aqui e vou passar pro lado de lá fazendo raiz. X vai ser igual a raiz quadrada de 0, certo? X, portanto, vai ser igual. O único número que é possível ali para dar raiz de 0 é o próprio 0, tá? Não tem esse negócio de positivo e negativo, porque o 0 não tem positivo ou negativo. O 0 é 0, tá? Então, esse é o mais fácil. Gente, para a aula de hoje é isso. Então, agora o que vocês precisam lembrar dessa aula toda, um resuminho.
No primeiro caso, quando falta o coeficiente b é aquele que acompanha apenas o x, o valor numérico das raízes serão iguais, porém elas serão opostas, uma positiva, a outra negativa. Quando faltar o coeficiente c, uma das raízes vai ser sempre zero, a outra vai dar um número qualquer, um valor qualquer. E por último, quando faltar o coeficiente b e c, que é o mais fácil de todos, não precisa nem fazer conta, as raízes serão zero, ok? Então é isso, gente. Muito obrigada a você que assistiu o vídeo até aqui. Não deixe de me acompanhar nas redes sociais, me seguir no Instagram. Eu tô postando conteúdo bem legal lá no Instagram e no Facebook, os mapas mentais bem elaborados pra vocês. Então me acompanhem lá também, tá? Se inscreva aqui no canal pra me ajudar, deixe o seu curtir, compartilhe e é isso. Muito obrigada, até a próxima.